Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência no vídeo 393, sequência na questão 205, aqui então, já está terminando. Porquanto no vosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade. Então vamos pensar nisso, gente. Por isso que nós não temos o direito de julgar ninguém. Porque pode ser que aquele que você esteja julgando foi muito caro em existências passadas a você. Você entendeu? Você pode estar julgando uma mãe, um pai, uma filha, um filho. E outra que você não esteja julgando nenhum tipo consanguíneo. Jesus, há 2000 anos atrás, nos disse isso. Aquele que estiver sem nenhum pecado, atira a primeira pedra. Quem tem moral para tirar a primeira pedra? Eu tenho. Tem? Você não tem nenhum pecado. Não. Você nunca pensou mal de alguém. Porque você entende que pecado é você deixar de pagar o dízimo. Pecado é você matar, roubar. Pecado é você xingar alguém. Pecado não é você pensar mal de alguém, não, né? Pecado não é você desejar mentalmente a mulher do outro, o homem do outro, a casa do outro, o carro do outro. Isso não é pecado, não, né? Pecado contrário às leis de Deus não é você tomar uma cervejinha, fumar, usar droga, prostituir. Isso não é pecado. Aí Kardec faz uma nova pergunta, ó. Essa é uma nova pergunta. Ela, no entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia, visto que qualquer pode ter sido por pai um espírito que haja pertencido a outra raça, ou que haja vivido em condições muito diversas. Ela é a reencarnação, tá? A reencarnação, no entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia, visto que qualquer pode ter tido por pai um espírito que haja pertencido a outra raça ou que haja vivido em condições muito diversas. Essa é a pergunta que Kardec fez aos bons espíritos. É lógico que sim, né? O bom espírito responde assim, ó. É exato. É exato, Kardec. Mais que lógico, é exato. Mas essa importância, olha só para você ver, é isso que eu penso. A mesma questão anterior a 205, você entendeu? Ela os distende. Não, vou voltar. Vou na pergunta 205 para você ver como que ela é arrogante e orgulhosa do mesmo modo que essa outra pergunta. A alguma pessoa, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família, com o fazê-los anteriores à existência atual. Isso é um ato de egoísmo, de orgulho. Aí agora vem Kardec. Esse ela é uma substituição de a reencarnação. Você com o livro dos Espíritos, você vai entender isso. A reencarnação, no entanto, diminui
Eu vou ler daquela forma assim, ó. Bons espíritos, a reencarnação, no entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia, bons espíritos, visto que qualquer pode ter tido por pai um espírito que haja pertencido a outra raça, ou que haja vivido em condições muito diferentes, bons espíritos. Aparentemente, se nós não estivesse, se nós não estivéssemos, ou melhor, se nós não estivéssemos, se nós não estivesse orientações tão sábias à luz da justiça divina de seres com tamanha evolução. A pergunta de Allan Kardec aqui, ela enquadra perfeitamente no nível social o qual encontra-se a humanidade, tanto em matéria de intelecto, quanto de moral, quanto de inteligência, quanto de cultura e quanto de materialismo. Mas como os bons espíritos se faziam presentes, olha a resposta. É exato, Kardec. Esse Kardec eu estou colocando por conta. É exato, Kardec. Mas essa importância assenta no orgulho. Então você observa que essa importância toda se assenta no orgulho, na vaidade humana, no egoísmo humano. Os títulos, Kardec, a categoria social, Kardec, a riqueza, Kardec, eis o que esses tais veneram nos seus antepassados. Não é isso mesmo? É porque o meu avô foi fundador de tal lugar. Tem pessoas que vivem em cima da imagem dos antepassados. Essa cidade foi fundada pelo meu... Não tem nem nome, né? Mas tudo bem. Sabe o sobrenome tal que existe nessa cidade? Sei. Um dos fundadores dessa cidade. Meu sangue. Pessoa boa. Então tem pessoas que vivem de brasões. Tem pessoas que vivem de títulos. Tem pessoas que vivem de medalhões, de medalhas, de honra ao mérito. Uma coisa que eu não concordo
É nos desfiles, principalmente no desfile de 7 de setembro, o desfile de pracinhas. Que é isso, Luiz? Você está desfazendo daqueles que deram suas vidas pelas nossas vidas nos campos de batalha? Mas quem disse que eu estou desfazendo? Eu só não concordo com a apologia à guerra. Eu não sou a favor da apologia à matança. Eu não sou apologia a armas de fogo. Eu não sou apologia à desgraça de milhões de pessoas. Milhões de pessoas que não estão ali desfilando porque por uma minoria de hipócritas, trogloditas, foram retirados do mundo físico e eles, no entanto, estão fazendo graça em frente àqueles que eles dizem ser autoridades. Então eu não sou a favor de pracinhas. Ao meu ver, é uma vergonha esse título de pracinha. Isso não é honra à pátria. Isso não é honra ao país. Isso não é honra ao mundo. Isso é uma vergonha. Que honra é essa? Adquirida em cima de vida de seres humanos em processo de evolução como todos nós. Ô Luiz, mas você entende que esses pracinhas foram lá defender a pátria. Defender a pátria é uma coisa. Não mexa com o troglodita aqui, porque o troglodita tá afiado. Defender a pátria é uma coisa. Você entendeu? Agora, você ficar idolatrando esses faraó é outra coisa. Você entendeu o que eu acabei de dizer, né? Isso é psicologia. Será que Freud, Jung, aliás, será que Jung conseguiria decifrar o que eu acabei de dizer agora? Idolatrar esses faraó é outra coisa. Eu não estou falando nada mal daqueles que foram e defenderam a pátria e desses que defendem a pátria. Não estou falando mal de ninguém, isso é um estudo. Eu só estou tentando ensinar as pessoas como se portar, como agir. A pessoa precisa parar com essa idolatria egoísta, besta. Ficar idolatrando arma, bombas, morte, carnificina. Nós temos que idolatrar Deus, idolatrar Jesus. Mesmo assim, eles não precisam disso. Mas toda honra e toda glória a Deus e a Jesus. Ao meu ver, ao professor e a Bezerra de Menezes. E a minha avó também aqui, do meu lado. Então, as pessoas precisam interpretar melhor as coisas. Porque defender a pátria é uma coisa. Agora, ficar idolatrando
Esses faraó é outra coisa. Então deixe esses faraó em casa. Deixe esses faraó na cadeira de roda em casa. Não fica relembrando desgraça que ocorreu em 1945, não. Entendeu? Não sei se é 35, 45, Segunda Guerra Mundial. Não fica idolatrando esses seres, não. Sabe por que você não deve ficar, as pessoas não devem ficar idolatrando esses pracinha? Porque eles cumpriram nada mais que o dever perante a pátria e a humanidade e ao país que os receberam. E que se eles se encontram aqui nesse país, é porque foi designado por Deus e por Jesus. Agora, todo dia 7 de setembro, continência. E ali eles lê a vida todinha daquele faraó ali. Ah, dá licença, gente. Mas tem gente que vive de antepassados, né? É, porque o meu avô, meu bisavô, meu tataravô... Um que coraria de contar como ascendente, honrado sapateiro, orgulhar-se-ia de conceder de um gentil homem devasso? Digam, porém, o que disserem, ou façam o que fizerem, não obstarão a que as coisas sejam como são, que não foi consultado-lhes a vaidade que Deus formulou às leis da natureza. Então é natural, né? Você entendeu isso aqui? Ó, a riqueza eis o que esses tais veneram nos seus antepassados, uns que encararia de contar com ascendente, honrado sapateiro, orgulhar-se-ia de descender de um gentil homem devasso, né? Então, um humilde sapateiro, às vezes, ele não gostaria de ser assim lembrado, de ter vindo de um devasso, né? Sapateiro, ou vice-versa. Diga, porém, o que disserem, ou faça o que fizerem, não obstarão a que as coisas sejam como são. Não adianta a pessoa querer interferir. Existem duas leis. Eu já disse várias vezes aqui. Só que isso não é meu. Isso é da doutrina. Existem duas leis. A divina e a da terra. Mas sempre prevaleceu a divina e sempre prevalecerá. Que não foi consultado-lhes a vaidade que Deus formulou às leis da natureza. Não foi consultado-lhes a vaidade que Deus formulou às leis da natureza. Você entendeu? Então, aqui nós terminamos esta parte. Então, nós retornamos agora à questão 775. Kardec pergunta assim: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Meu Deus do céu. E agora, hein?
Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo, que quer dizer um relaxamento, ou melhor, um crescer, né? Um crescimento. Aumenta o egoísmo, aumenta a vaidade humana, aumenta o egocentrismo. Você entendeu? Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Só aumenta o egoísmo. O orgulho, a vaidade humana. E a vaidade humana é o que tem mais aumentado no seio da humanidade. Porque, gente, o que existe de pessoas buscando o holofote não está escrito. Graças a Deus que o Covid deu uma murchada nesses holofotes no mundo. Vai voltar os holofotes? Vão voltar. Mas a hora que voltar os holofotes, virá outras pandemias, outras enfermidades, outros vírus, e vai levar os holofotes todos a se murcharem novamente. Porque essas pandemias é para mudar a moral, a humildade do ser em processo de evolução. A providência divina, percebendo que o Covid não foi suficiente e os holofotes começam a iluminar e a vaidade humana começa a crescer, os holofotes são apagados novamente, como agora foi apagado no ano de 2019, 20 e 21. Então, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Infelizes daqueles que bater no peito e dizer: eu vou a Deus, não por Jesus. Tente a Deus, não por Jesus. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Tente. Se você conseguir, meu amigo, seja feliz, porque eu não quero ir pelo caminho que você vai optar, não, porque eu já me encontro no caminho. E olha, que ninguém remove do meu eu os meus conceitos da justiça divina, que na verdade não são nem conceitos da justiça divina. Ninguém remove a justiça divina do meu eu, porque nós não podemos aceitar que as leis divinas são conceitos. As leis divinas são leis, não são conceitos. Conceito é as da terra. Conceitos são os mutáveis. Isso é conceito. As leis divinas são imutáveis. Então ninguém consegue remover do meu eu as leis divinas.
Às vezes eu finjo de besta, mas eu não sou besta. Eu sei me dirigir. Eu sei me relacionar com todo mundo. E não é com palavrinhas melosas daqui, melosas dali, que podem achar que eu estou caindo na ceva, que não. Isso aqui não muda. Isso aqui não muda. Não existe sequer um ser na face da terra que muda essas leis que aqui se encontram. Se não existe nenhum ser, vou te dizer uma outra coisa. Se você me der uma galáxia para me mudar a minha forma de pensar, mesmo assim eu rejeito. Porque uma galáxia, ela se desfaz. As leis de Deus é imutável, é eterna. Então acho que ficou o recadinho já, né? Vamos para o próximo vídeo.